Olá, querido e querida, seja bem-vindo ao movimento Consciência Hebraica. E hoje no nosso Consciência Hebraica é um dia especialíssimo. É dia de uma nova série, a série Fundamentos do Conhecimento. Aqui no Consciência Hebraica nós estamos lançando essa série e eu vou explicar daqui a pouquinho para você o que ela vai ser. Nós vamos iniciar com o tema a iniciação crística, a imersão, o batismo. E você vai ver nesse curso as raízes do conhecimento hebraico no Evangelho de Jesus, o Cristo, de uma maneira que você nunca imaginou. Então, nós vamos falar um pouquinho para você a respeito desse trabalho, né? Então, assim, nós estamos com vários cursos no nosso canal do YouTube. Se você não conhece o canal, dê uma olhada no canal do YouTube. É só você entrar no YouTube Consciência Hebraica. Lá você vai ter vários materiais, né? Mas o conhecimento que nós temos apresentado é um conhecimento de estrutura complexa. São muitos elementos que são muito profundos. A gente aqui no canal, nessa primeira etapa, nós estamos fazendo conteúdos sem pressa de terminar, assim, abordando com profundidade. Nós vamos fazer uma série adiante mais curta, uma série com menor tempo, né? Mas agora não, é o momento de nós aprofundarmos. Então nós sentimos a necessidade de pegar temas que são fundamentais, estruturantes, que lançam fundamentos, as raízes da visão do conhecimento, e tratá-los de maneira particular, individual. Pegar cada tema e mergulhar naquele tema. Então, para isso, essa série aqui que você está vendo, ela foi lançada, que é Fundamentos do Conhecimento, aqui no Consciência Hebraica. Então, por exemplo, um tema maravilhoso e fundamental é a divindade, o nosso conceito de divindade. É um tema que exige mergulho, profundidade. Então, um dos temas será esse, né? Um outro tema que nós podemos aprofundar, né? A origem do mal. Então, qual é a origem das trevas, do mal, né? Do que decorre envelhecimento, morte, doenças, assassinatos, estupros, de onde vem na vida humana, né, toda essa questão tão difícil que envolve a todos nós, que persegue a nossa existência. Então, a origem do mal vai ser um dos temas, né? Por exemplo, a morte e a condição dos mortos. Esse é um tema fundamental, né? Como que a consciência hebraica de Gênesis a Apocalipse descreve como os mortos estão, como que o pós-morte acontece, o que acontece quando a pessoa morre, né? E qual é a perspectiva hebraica acerca disso. A descriação, por exemplo, né? Como é que é esse universo, ele pode continuar, pode não continuar, qual que é a perspectiva da consciência hebraica? E são inúmeros temas centrais, temas profundíssimos que você vai encontrar nesse canal. Então, nos outros cursos que nós demos, quando nós citarmos um elemento como esse, nós vamos remeter para esse curso. Nós vamos dizer, olha, vá lá na playlist Fundamentos do Conhecimento, que lá tem um tema que você vai poder mergulhar. Então, aqui você vai poder pegar as passagens bíblicas, ver com bastante calma cada um desses temas. Nós vamos numerar inúmeros temas que são fundamentos. Por exemplo, o arbítrio humano, né? Há arbítrio, como o arbítrio se processa. Outro tema fantástico, que é qual é a formação da estrutura humana? Né? Como é que é a questão da matéria e do espírito? Há um espírito dentro de nós? Não há? Como é que funciona o entendimento da alma humana, do espírito, do corpo? Como é que é isso? Né? Como é que a consciência hebraica descreve a natureza humana? Então são muitos temas que nós vamos reservar apenas para esse nosso canal. E nesse momento agora, nós temos a necessidade, algumas pessoas do nosso grupo vão passar por essa iniciação, ou seja,
vão dar o passo de tornar-se discípulos de Yeshua HaMashiach, né? De se tornarem hebreus espiritualmente, né? Vão ser enxertados na videira de Israel. Vão dar esse passo maravilhoso, né? Então nós estávamos com necessidade de preparar um curso que mergulhasse, aprofundasse nesse conhecimento. Por isso que nós estamos lançando esse primeiro curso. Provavelmente o nosso segundo tema seja a divindade, que é a origem de tudo. Nós vamos falar um pouco acerca da divindade. Mas enfim, outros temas se seguirão, não necessariamente em ordem, mas os que forem sendo necessários. Então agora, aqui no Fundamentos do Conhecimento, nós vamos tratar a respeito da iniciação crística, ou a iniciação do Cristo, como é que essa iniciação é feita. Tá? Então, se você tem conhecido Jesus, tem amado Jesus, quer seguir os passos que ele propôs para a humanidade, para homens e mulheres, para que os seres humanos se tornassem seus discípulos, né? E por que ele deu esses passos? O que significam os passos fundamentais da fé? Tudo isso nós vamos tratar nesse material, também com calma, sem pressa, aprofundando bem cada tema. Vamos tratar um pouco do porquê esse passo foi elaborado, do fundamento dele, e também assim, o que nós sugerimos para quem está iniciando a fé, né? Você está dando os primeiros passos, encontrou Jesus, ou então você até é de uma família que já tem esses valores do Messias hebreu, mas você vai passar pela iniciação, pelo batismo, né? Então nós vamos tratar de tudo isso aqui nesse nosso curso. Então, a iniciação, que é a imersão, que é o batismo, nós vamos ver todos esses termos, por que eles são usados, e aqui a chamada do nosso estudo, né? As raízes do conhecimento hebraico no Evangelho de Jesus o Cristo, de uma maneira que você nunca imaginou. Então nós estamos no nosso primeiro episódio, dia 27 de junho, o ano é 2002. Então seja bem-vindo a esse primeiro encontro e vamos para o nosso primeiro slide, iniciando o nosso curso. Aqui nos ventos do nosso Consciência Hebraica, você já sabe, né? O Consciência Hebraica é um movimento que procura buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana, sem a influência greco-romana, né? Nós, inclusive, vamos fazer aqui um dia onde nós vamos estudar o porquê, né? Como essa influência greco-romana acabou dando um olhar para as Escrituras que não é o de Ave Elohim Adonai, aquele olhar que está de Gênesis até o Apocalipse, né? Mas influências gregas acabaram levando doutores da igreja a não entenderem as Escrituras nas suas raízes hebraicas, né? Acrescentando uma visão greco-romana. O helenismo influenciou essa visão. Então, aqui nós convidamos você a vir com a gente, vamos aprofundar os temas mais importantes do conhecimento, como eu já falei para vocês. Desejamos uma excelente viagem, oferecemos o nosso jato, como sempre, oferecemos o nosso jato para você viajar com a gente. O que nós vamos compreender nesse bloco, né? O significado para a vida humana desta decisão e sua abrangência. Olha, nós vamos começar abordando aqui o que a pessoa, né, ao buscar o significado da vida humana, ao buscar o significado do cosmos, por que estamos aqui? Né? De onde viemos? Para onde vamos? Né? Então, tem gente que acha que não tem resposta nenhuma, tem gente que compreende que há possibilidade de se compreender, tem gente que acha que há alguma coisa, mas que ninguém consegue entender. Tá? Então, nós aqui temos uma visão fundamentada nos profetas, nos homens que foram inspirados, que tiveram a revelação,
como você vai ter, se você se dedicar a esse estudo, eu tenho, qualquer pessoa pode ter. Essa revelação não foi só para os profetas, só para Moisés, para Jeremias, Daniel, Isaías, né, para os apóstolos, não. A revelação é algo que está disponível àquele que se interessar, aquele que se dispor, aquele que se expor, aquele que desejar, né, que quiser. Né. Sempre as escrituras propõem dessa maneira: eis que estou à porta e bato. Né. Se alguém abrir, então eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Então a revelação vai falar sobre o sentido, sobre o significado da vida. Né. Nós compreendemos isso e vamos tratar disso aqui no nosso primeiro, bem no nosso início. Né. Caminho da espiritualidade, a companhia de Deus e dos seres humanos. Né. Então, assim, você precisa compreender esta grande jornada da existência humana. E a solidão e a solitude são dois conceitos muito interessantes. E nós vamos abordá-los aqui nesse começo para falar sobre o batismo, sobre a imersão. Nós vamos dar algumas dicas para você do que significa essa trajetória quando você encontra a espiritualidade, né? E dos benefícios, das consequências que ela vai trazer para a tua vida. A chave da compreensão das Escrituras e do propósito da vida. Olha, aqui nós vamos inclusive ter um estudo só para vermos esse significado, esse conteúdo, mas em todo o curso é fundamental nós abordarmos assim a visão básica desse conhecimento. Então, as escrituras hebraicas, de Gênesis a Apocalipse, não deixam dúvida, né? Elas são propositivas, elas dizem, não, sim, há um sentido, há uma direção, há um propósito. Você está envolvido com a vida e ela tem um fluxo. A vida ela é o significado fundamental da experiência humana. Nós podemos dizer, a vida não tem um propósito, a vida é o propósito. Né? Porque a vida é um outro nome para a divindade. Quando nós abordarmos a divindade, nós vamos ver que um dos signos que o homem descobriu, que ele intuiu, é o da vida. E a divindade é o próprio sentido da vida. Então isso nós vamos ver com bastante clareza aqui no nosso trabalho. Né? Fé e amor, revoluções hebraicas. Olha, assim, quando a gente olha a espiritualidade humana de um modo geral, nós vamos ver que os povos todos tiveram a revelação da divindade. A divindade é universal, ela é uma experiência humana. Né? Em todos os tempos. O animal, o hominal, ainda a Organização Mundial de Saúde não classifica desse jeito, né? Classifica como um ser biopsicossocial, entendendo o psiquismo mais como a cognição e o afeto, não nomeia este animal como um animal espiritual, mas é por deficiência, né, das ciências que ainda não conseguem ter a compreensão desse arco integral. Mas o ser humano, ele é um ser que a espiritualidade o compõe, faz parte da sua estrutura. Então, quando nós vamos ver aqui esse item, né, fé e amor, revoluções hebraicas, você vai ver que a espiritualidade se dá na humanidade como um todo, mas em Israel, no povo hebreu, né, dentro desta experiência humana, alguns conceitos se dão de uma maneira extraordinária, fundamental. E aí é muito importante nós entendermos essas distinções. E a fé, ela é universal, né? Mas nós vamos ver que há algo dentro dela especial que é revelado pelo povo hebreu. Né? E esse item, que é o amor, é uma das grandes revoluções fundamentais da cultura hebraica. Né? O amor é universal, sim, o amor é universal. Mas a vivência desse amor em um Messias que o declara para a humanidade como uma essência da vida humana e a proposta dessa vivência
Tem a sua culminância nos Hebreus através de Yeshua HaMashiach. O arco da vida, a descida e a subida do verbo de Deus em sua realização. Então, como eu disse para vocês, as escrituras hebraicas são propositivas, né? Então, elas nomeiam vários estágios da experiência humana que já ocorreram, como a humanidade chega até aqui, poeticamente, não técnica nem cientificamente, não é esse o propósito das escrituras hebraicas, mas poeticamente, intuitivamente, como um romance, né? Ela vai nos dar a intuição de como a vida vai evoluir, como ela vai, pelos estágios que ela vai passar. Então, nesse estudo, nós vamos olhar esse quadro, porque quem vai se batizar, né? Não sei em qual comunidade você está fazendo esse curso por curiosidade, mas se você está entrando na fé, a visão desse arco é muito importante. Você vai se tornar um discípulo de Jesus, isso é fundamental e nós vamos ver esse grande arco aqui. Decisões estruturantes e pontuais, decisões hiperestruturantes. Olha, cada dia mais é falado, né, em vários filmes, na descrição de realidade, em livros, né, de como as nossas decisões criam caminhos na nossa vida, influenciam a nossa existência. Né? Você praticamente tem assim, milhares de vidas, porque cada dia que você vive e dorme é como se você morresse, né? E no dia seguinte como se você ressuscitasse para um novo dia. E você pode mudar a tua vida a qualquer momento. Você pode tomar decisões de imprimir à tua vida um novo ritmo, um novo significado, um novo sentido. Isso pode mudar inclusive o teu passado. O passado é mutável? Sim. Se você ressignificá-lo, você pode ter alterações físicas, emocionais, cognitivas e espirituais acerca disso. Então você altera o que aconteceu no passado, mudando o teu presente, mudando o teu futuro. A decisão de você se tornar um discípulo de Jesus é uma decisão não estruturante, mas hiperestruturante. Nós vamos dar uma olhada nisso. As conexões de Gênesis e Apocalipse, a palavra lida como escrita de uma única mão, isso é surpreendente e causa elevação espiritual. Olha, realmente aqui é algo maravilhoso, né? Você pegar a Bíblia como um composto humano, escrito aí de qualquer maneira, um livro apenas alegórico, é uma coisa, né? Mas quando você começa a mergulhar nas Escrituras e você consegue perceber o sentido de Gênesis e Apocalipse, né? Ou seja, são milhares de anos para esses textos serem coletados, escritos, mais de 40 autores, mais de 60 livros, né? E quando você pega esse fio que interliga todos os textos, você vê que eles não podem ser adulterados, porque eles são escritos de uma maneira impressionante. A lógica que ele carrega internamente, um texto corrige o outro. É de uma arquitetura inigualável na literatura humana. Ela é única na literatura humana. Então, quando você entra e pega uma Bíblia com essa visão e você vivencia isso, só esta vivência com o texto, com a palavra viva, ela é transformadora. E aí você vê que há uma mão única escrevendo esses textos e isso causa em você uma elevação interior, uma elevação espiritual. Passos rumo ao infinito. Bom, então todo início, quando a gente vai discorrer sobre vários assuntos, a gente faz essa pequena tabela e eu falo um pouquinho sobre cada item. E agora nós estamos aqui, vamos dar o nosso passo rumo ao infinito, né? Nós vamos caminhar vendo o significado de todas as coisas, contemplando esse significado, passando para a vivência dele. A guisa de introdução, né? A maneira, o modo de a gente introduzir o assunto. Vamos ver aqui um conceito, o da solidão. Sensação de vazio, isolamento e desconexão. Pode ocorrer quando estamos acompanhados por pessoas e coisas.
Londres, Inglaterra, parece que tem um ministério da solidão. O índice de suicídio no mundo é uma coisa impressionante, né? A perda do significado da vida, o sentir-se desconectado, tem levado pessoas a um sofrimento muito intenso. Então a solidão é um fundamento, é um princípio que participa de um aspecto da nossa natureza e que, quando ele não é devidamente sanado, compreendido, vivido, saneado, ele pode levar as pessoas a destruírem a sua própria vida, a irem para um empobrecimento da sua existência. Então, solidão, esse vazio, e não significa assim você ter pessoas e ter coisas, não significa não viver a solidão. Muita gente acha que, não, eu vou me casar, eu vou ter filhos para não sentir solidão. Mas a pior solidão de todas não é a que você está sem ninguém. A pior solidão de todas é quando você está acompanhado de pessoas e de coisas, de muitas coisas. Você vê artistas, pessoas famosas que têm milhares de pessoas à sua disposição, ou pessoas casadas que têm filhos e famílias grandes, e elas se desesperam da vida, elas experimentam a solidão num nível, né? Pelo contrário, há um desespero maior ainda, porque aquele que não tem ninguém, aquele que acha que pode conquistar uma família e isso vai sumir, ele ainda tem esperança. Pior é aquele que entra e tem todas essas coisas e continua sentindo um imenso vazio. A solitude, ela é diferente. Então eu queria trazer esse conceito para você. Solitude é o estado de privacidade de uma pessoa, não significando propriamente estado de solidão. Sendo voluntário, não está associado a sofrimento, mas a uma sensação de liberdade. Solitude é o isolamento, reclusão ou separação voluntária, interna ou externa, quando o indivíduo busca estar em paz e harmonia consigo mesmo. Então, olha, se você até agora, né, não sabia o que era solitude, e se você sofre de solidão, se você já se sentiu muito só, se você sentiu que essa solidão entra em você e te faz não ter mais sentido de viver, né? Você não vê motivo de viver. Então compreenda que se você, talvez a raiz da tua vida espiritual esteja seca, você esteja com a tua espiritualidade não regada, a tua raiz de espiritualidade, como o ser humano é formado, né, de físico, emocional, mental e espiritual, você precisa cuidar de tudo isso. Se você não alimentar o teu corpo, não se exercitar, não fizer o mínimo, ele vai declinar. Se você não alimentar as tuas emoções, um livro, com uma poesia, com algo que te eleve, se você não alimentar a tua mente, se você não alimentar a tua essência, o teu espírito. Mas tem ateus, tem gente que não busca nada e se sente bem. É verdade, né? Que eles estão comendo de algo que eles têm hereditariamente, eles não sabem, né? Por isso eles não sentem falta de espiritualidade. Mas essas dimensões hereditárias, às vezes elas são mais abundantes ou mais escassas. E quando hereditariamente essa qualidade crística, né? Nós vamos compreender todos esses elementos, você vai acompanhar a gente aqui, você vai compreender esses elementos. Essa qualidade, às vezes, hereditariamente, ela não é suficiente, então você precisa buscá-la, né? E às vezes isso é bom, inclusive. Por quê? Porque muita gente tem tanta plenitude interior hereditária que ele não tem necessidade de Deus, não tem necessidade de significado e sentido, né? Só que isso que ele recebeu hereditariamente precisaria de um trabalho do seu arbítrio e da sua consciência, né? Mas se ele não quer buscar, ninguém vai obrigá-lo. Mas ele vai perder essa situação hereditária na sua morte se ele não tiver nenhuma identidade com ela, né? Então, solitude e solidão. O batismo, tornar-se um discípulo de Jesus, é você conseguir resolver a questão da solidão, né?
porque você vai passar a ter uma companhia espiritual constante dentro de você. Você vai sentir a presença e a conexão com o sentido e o significado da vida, e com duas dimensões em particular. Yahvé Elohim Adonai, a vida infinita que criou tudo e está presente em todas as coisas, e o Mestre, Senhor, Salvador, o Messias hebreu, que é Yeshua, Jesus. Ele passa a ser seu amigo, ele passa a ser seu irmão, ele passa a ser o seu Senhor. Você vai cultivá-lo dentro de você, fazendo com que isto cresça, essa consciência cresça. E, inclusive, com esta companhia, você vai ter uma nova necessidade, né? Até de ter momentos de solitude, ou seja, de você enriquecer-se na companhia do sagrado, do eterno e com a tua própria companhia. Você vai começar a perceber que coisas e pessoas não são exatamente o que preenchem a vida humana. Não são elas o significado real da vida humana. Elas se tornam importantes quando você tem a presença e a companhia do eterno em você. Então as pessoas ganham um outro valor. E as coisas também ganham um outro valor. Mas se você está vazio de espiritualidade, vazio do sentido da vida, coisas e pessoas vão sendo trocadas por você até que você perca completamente o significado do que elas representam. E aí você pode estar cercado de coisas e de pessoas e sentir-se numa imensa solidão. Então, batismo, tornar-se discípulo de Jesus, é você enfrentar a solidão e passar a ter uma necessidade de solitude e tratar desse aspecto da solidão, não que ela irá desaparecer, porque ela é um elemento presente na nossa natureza anticrística, porque a solidão, acima de tudo, é desconexão. Desconexão com coisas, com pessoas, e com você mesmo e com a vida. E aí acaba não sobrando nada, né? Então, por isso que eu trouxe esse tema para a iniciação, porque você vai resolver isso de uma maneira maravilhosa. Se você já teve medo da solidão, se prepare. A espiritualidade diminui a sensação de solidão e aumenta a necessidade de solitude. Se você foi adicto disto, haverá libertação. Tem gente que é adicto de pessoas, né? Se não é um namorado, se não é vários namorados, né? Se não é a pessoa está casada, ou vários casamentos, ou então se ela não tiver uma multidão de amigos, ou se ela não tiver coisas, né? Ela compra, ela tem necessidade de encher a sua vida de eventos, né? De viagens, de coisas, ou seja, ela não pode perceber-se a si mesma ou ficar consigo mesma, né? Ela está sempre buscando valor fora dela, porque ela sente que não tem valor nenhum. Ou quando ela se volta para dentro, ela sente um imenso vazio, uma imensa falta de sentido e de significado enquanto ser humano, enquanto um ente vivo, né? Então, se esse é o caso, você está aqui no lugar certo, porque você vai buscar um antídoto para isso, né? E aqui nós vamos pegar a frase do Tillich. A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. Eu acrescentaria aí desconexão, né? E criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Então, esse Paul Johannes Oskar Tillich foi um teólogo e trouxe essa frase. E é muito interessante, né? Você ler essa frase, né? A glória de estar só, né? Mas não significa não conectar-se, pelo contrário, né? Quando você sente a glória e a plenitude do teu ser, porque ele está conectado e preenchido com Yahvé Elohim Adonai, com Yeshua, né? Com Deus o Pai, com Jesus, então você consegue valorizar muito mais a presença do outro, o ter as coisas, mas não como uma adicção. Você, acima de tudo, se sente conectado com você mesmo e com a vida. Então, esse é o início aí do nosso
da nossa reflexão sobre o batismo. E agora, qual é a proposta de Yahvé para a evolução humana? Nós vamos começar a entender isso aqui. Parábolas do propósito da divindade. Olha, deixa eu falar algo para você importante. Nós vamos ter um estudo aqui no Fundamento só sobre o propósito da divindade. Mas quando nós mergulhamos profundamente nesse tema, nós vemos que a divindade ela é totalmente plena, nela mesma. Então ela não está esperando algo acontecer, ela não está na expectativa de que algo que ela queira aconteça, porque ela não quer nada, tudo que ela já é a plenitude do seu próprio ser totalmente realizado, numa dimensão atemporal, onde tudo é simultâneo. Então, o que nós vamos falar agora não é uma perspectiva da divindade para nós, é uma perspectiva nossa para a divindade, ou seja, nós não vamos falar do atemporal para o tempo, seria impossível isso, Nós vamos falar do tempo para o atemporal. Então, no tempo é que nós falamos de propósito, de sentido, de realização, de meta, de nós estarmos no tempo alcançando algo. Então, quando nós falamos do propósito da vida, que há um propósito, que há um plano, que há uma realização, isso é uma régua que nós usamos para o nosso conhecimento, para o nosso coração, para nós caminharmos na vida e darmos sentido às coisas. Então, é uma perspectiva humana acerca de uma divindade que é incognoscível, ou seja, nós não podemos defini-la. A palavra definir é colocar fim, ela é o infinito, então nós não temos como defini-la, mas nós temos como intuí-la, ou seja, nós vamos aumentando a nossa intuição sobre o sentido da divindade. Então tudo que eu vou falar aqui tem esse sentido, e nós vamos ver agora o que as escrituras hebraicas revelam de mais elevado daquilo que nós podemos compreender do propósito da divindade. Lembrando que não que a divindade tenha um propósito, mas é como nós podemos atribuir sentido à vida olhando para ela e o que ela nos revela de mais profundo que nós podemos compreender. Então, a imagem semiótica que ela dá é a da imagem e da semelhança, algo que representa, que simboliza. Então, o que nós vemos aqui? Lá em Gênesis 1, 26, você tem, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Uma imagem semiótica, porque o que é imagem? O que é semelhança? Mas ali quem fala é Elohim, que é, a palavra significa deuses, no plural, ou potências cósmicas, criadoras. Então, e disse Deus, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Então, esse é o propósito fundamental da vida, você chegar à imagem e à semelhança de Elohim, ou seja, você se tornar semelhante à imagem e à semelhança de Deus. Essa máquina cósmica imensa está realizando esse propósito, você é convidado para participar da realização desse propósito. Isso liga Gênesis até o Apocalipse, o propósito da divindade, você ser formado à imagem e à semelhança de Deus. É uma figura semiótica. Elohim, a palavra deuses, geração da divindade, filhos, produto corporal, individual. Então, como nós, vou pegar aqui o slide, olha lá, o segundo tópico é o sentido de filhos. Elohim, deuses. Então, Deus gerando filhos, gerando Elohim, filhos, um produto corporal, individual. Nós sabemos que a divindade, ela é o infinito, ela é o eterno, ela é tudo. Mas nós vamos viver em corpo, um corpo que delimita o nosso ser. Então ele está gerando filhos. É uma expressão animal, Nós sabemos o que é a geração, quando vemos a humanidade se reproduzir, animais se reproduzirem, plantas se reproduzirem. Então você está falando, olha, um ser gera outro. Então essa é uma figura biológica.
Então, qual é o propósito da divindade? Ele está gerando filhos, ele está reproduzindo um ser à sua imagem e semelhança, como filhos amados, como filhos queridos. Então, esse é o propósito e o sentido que vai ligar Gênesis a Apocalipse. Então, parábolas do propósito da divindade, né? Então, aí, gerar filhos. Ou seja, você vai ser gerado à imagem e semelhança de Deus. Você vai ter um corpo, vai ter uma dimensão de um corpo que não será destruível, né, destrutível. Então, tudo isso está proposto. Você está num arco de evolução, né, saindo aqui do planeta Terra, iniciando aqui a tua jornada e ganhando essa possibilidade de se tornar um ser à imagem e semelhança de Deus. Então, aqui são a figura biológica, né? São várias figuras que os textos hebreus nos dão, né? Construir templos vivos, casa viva, é uma figura arquitetônica, né? Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos que o tabernáculo, o templo de Salomão, são símbolos do que a divindade está propondo. Então, ela está propondo construir um templo cósmico para que ela se derrame nesse templo. Então, você será templo da Suprema Divindade. Você começa na condição alfa, né, que é a primeira letra do alfabeto grego, animal, só que hominal, né, alma vivente, mas você pode chegar a se tornar um templo vivo da Suprema Divindade. Então, o tabernáculo, aquele templo móvel, templo de Salomão, Jesus mesmo fala, olha, destruí este templo e em 3 dias o construirei, né? Só que ele não apontou para ele falou destruir esse templo, como ele estava no templo de Salomão, o pessoal achou que era o templo de Salomão que ele queria destruir, né? Mas ele estava dizendo, olha, este templo de Salomão representa o meu corpo, ele é um símbolo, eu sou o simbolizado, né? Então, ele estava em construção, ele seria ainda gerado à imagem e semelhança de Deus e se tornaria o templo, o primeiro templo vivo da Suprema Divindade. Então, essa é outra figura maravilhosa que nós temos aqui, construir templos vivos. Glória de ave, epifania, êxtase. Né? Olha, quando você ver a palavra glória de Gênesis, Apocalipse, para a glória de Deus, a glorificação de Deus, Pai, glorifica-me com a tua glória, quando Jesus usa essa expressão, glória representa a realização desse supremo significado. Então, é um êxtase, é uma epifania, é a manifestação do sagrado na consciência humana, já no atemporal, né, fora do tempo e do espaço. Você, como templo da Suprema Divindade, você é gerado à glória de Deus. Você será a glória de Deus. Você será gerado à imagem e semelhança de Deus. Então, ao batizar-se, ao tornar-se discípulo de Jesus, você está dando passos nessa direção, porque foram os passos que ele mesmo deu e que ele recomenda que os discípulos dele deem, né? Que outras figuras nós temos aqui? Ó? Nome, né? Então isso é relacional, fala sobre individuação consciencial, né? O que é isso? As escrituras falam que nós vamos receber um novo nome. Né? Então a palavra nome é muito interessante, porque ela designa algo, né? Pega xícara, um automóvel, um ser humano, você tem a palavra, você sabe o que a coisa é. O nome representa uma realização, o nome representa uma ação de algo que é real, no caso dos filhos de Deus. Né? Porque todas essas coisas, cavalo, maçã, árvore, são nomes temporários, que vão se desintegrar com o tempo. Mas as escrituras falam que nós receberemos um nome eterno. Então, Jesus usa isso de uma maneira muito interessante. Né? Quando ele fala em nome, quando as escrituras falam em nome, elas estão falando de um propósito de nós alcançarmos um nome, construirmos um nome eterno. Fala-se sobre o nome no livro da vida, por exemplo, né? Ou fala-se do nome nos livros, que se não é o da vida, é o da morte. Então, batismo
significa a realização dessa dimensão sagrada. Sião, Nova Jerusalém, cidade, sentido de povos, de interação. Olha, é interessante, né? Muitas vezes o propósito de Deus, né, além de templos, de filhos, de imagem e semelhança, de glória, de um nome, é colocado como Sião, por exemplo, aquela cadeia de montanhas, né, que tinha um símbolo de algo super permanente, né? Claro que é apenas um símbolo, mas Sião e Jerusalém, ou Nova Jerusalém, são usadas para a grande realização de Deus na vida humana. Ou seja, que nós seremos como Sião, que nós seremos uma nova Jerusalém, no sentido coletivo, né? O Sião é uma cadeia de montanhas gigantescas, né? A cidade é um coletivo humano, né? Um coletivo de seres humanos que constrói um lugar de abrigo, de proteção e de desenvolvimento. Então, qual o propósito da divindade? Formar Sião, formar Nova Jerusalém. Esse é um sentido coletivo, porque normalmente o processo é sempre tratado de forma individual. Né? Salvação, como nós vamos ver, ou geração de filhos, ou realização integral do nosso ser na divindade, né? Você pode pegar muitos termos para explicar isso, é colocado sempre como algo do indivíduo, para mim. Né? Ninguém pode fazer isso pelo filho, ou pelo marido, ou pela sua família, ou pelo outro. Não há esse sentido. Né? É sempre algo individual. Sou eu. Mas, quando eu me junto com outros que querem realizar o mesmo, então, se cada um individualmente realizar, há o significado de coletivo. Quando, por exemplo, agora nós vamos ver o símbolo da noiva, né? É um símbolo também maravilhoso. A cidade, as cadeias da montanha de Sião, são todos símbolos coletivos dessa realização. Então, Sião, Nova Jerusalém ou cidade é outra parábola do propósito da divindade. E assim, ó, noiva, bodas, né? Amor, unidade, intimidade, euforia e gozo. Interessante que as escrituras usam muito esse termo erótico, né? No sentido espiritual. Erótico no sentido do gozo, né? Do êxtase, de um imenso prazer, de uma imensa euforia, né? De uma imensa alegria, né? De um prazer intensíssimo. Né? E usa a relação sexual humana, que é um dos prazeres da vida humana, de alta intensidade, como símbolo dessa união, dessa unidade perfeita. Então, a noiva de Jesus, como é chamada, a noiva de Yeshua, ela é o coletivo das nossas individuações, ou seja, vários seres humanos gerados à imagem e semelhança da divindade, como filhos, como templos, como formam a cidade, a cadeia de montanhas ou a noiva de Jesus. É um outro símbolo usado para o propósito da divindade. Olha, eu quero recomendar para você, se você quiser aprofundar, nós temos o nosso curso Amanhecer da Consciência Hebraica, só você procurar lá no YouTube, na playlist Consciência Hebraica, e aí você vai procurar os episódios número 3, 3, 4, 5 e 6, né, os episódios que foram ao ar no dia 22/7/2020. Nessa sequência aqui, eu trato com mais pormenores a respeito do propósito da divindade. Então eu recomendo, enquanto aqui no próprio Fundamentos, né, nessa playlist, não tiver esse tema, que eu também vou abordar com bastante profundidade aqui, até mais do que lá, mas você pode procurar esses estudos e ouvir. Se você está fazendo aqui o curso com a gente do batismo, eu recomendo que você vá na playlist, pegue esses capítulos e ouça. Anota aí no seu caderno, né? Espero que vocês estejam estudando dessa maneira, né? Anotando, refletindo, que vocês tenham perguntas. Eu gostaria muito que vocês anotassem perguntas, porque eu queria deixar gravado as respostas aqui. Nós somos um pequeno grupo, mas eu acredito que as perguntas de vocês vão ser de muitas que estão nos assistindo. Então eu vou ter um momento só de respostas.
as perguntas que vocês me fizerem eu vou trazer aqui e deixar gravado também como resposta. Então, quer aprofundar o propósito da divindade? Vai lá no nosso canal do YouTube Consciência Hebraica, busca a playlist O Amanhecer da Consciência Hebraica, pega os episódios 3, 4, 5 e 6, lá a gente vai aprofundar esse tema. E agora nós vamos ver assim, para encerrar, para nós concluirmos, nós vamos ver alguns tópicos muito interessantes que tratam acerca de fundamentos do que é o batismo no sentido atemporal e da energia, da qualidade, do amor que cerca o batismo e o seu significado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, de 9 a 11, nós vamos ver uma passagem que fala sobre o tempo e o atemporal, sobre um nível de vínculo que nós podemos ter com a divindade, que é muito interessante. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha, você vê o desafio desse texto, Se não passou pelos sentidos humanos, não subiu ao coração, o ouvido não ouviu, o olho não viu, se nenhum sentido humano não entrou em contato, como é que eu posso saber isso, Aparentemente seria impossível que eu soubesse, Se você pegar bem o texto, você vai ver isso, olha lá. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, o amor de Deus está preparando coisas para nós que são inimagináveis, Tudo que nós falássemos seria menos do que Ele preparou para nós. Mas, então nós não vamos falar porque é impossível nós escrevermos? Não, o texto dá uma pequena abertura aqui, Ele vai falar do processo intuitivo. Apesar de não terem subido ao coração do homem, Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra as profundezas de Deus. Então, o que nós recomendamos aqui a você? Que você mergulhe na dimensão do Espírito Santo, de Yeshua HaMashiach, o Espírito Santo do Senhor Jesus. Para estudar o que nós estudamos, para compreender o que nós compreendemos, sem essa busca, sem que você peça para que o Espírito de Jesus revele a você, para que ele abra a tua mente, para que ele fale ao teu coração, dificilmente você compreenderá. Porque, fundamentalmente, tudo que nós estudamos é uma revelação. Mas é uma revelação que você precisa ter. Eu não posso passar a minha revelação para você. Eu posso te estimular a que você busque a tua revelação. É o que eu faço aqui. Eu dou estímulo para você de várias maneiras, imagens, figuras, para que você tenha essa experiência profunda no teu interior e aí clareie para você temas e assuntos tão profundos como esse. Então, a busca pela dimensão espiritual é fundamental para quem quer se batizar, para quem quer ter essa experiência. Na tua comunidade, no lugar que você está, busque, porque a revelação pelo Espírito de Deus vai te revelar as profundezas de Deus. Em 1 Coríntios 12 e 13 vai falar sobre a qualidade crística, sobre o verdadeiro amor. Então veja, quando nós falamos em qualidade crística, muita gente talvez ainda esteja vendo pelas primeiras vezes aqui o curso, É interessante você pegar principalmente o Amanhecer da Consciência Hebraica, que é o curso que a gente trata bem devagarinho de todas as coisas. Mas se você ver aqui o nosso gráfico, eu vou passar rapidamente, Então a qualidade crística está aqui, Essa qualidade hereditária, que está no interior humano. Então ela já veio dos teus pais para você, geneticamente. Você recebeu uma qualidade anticrística e você pode agregar uma qualidade crística. Hereditariamente ela já foi dada a você, já foi agregada a você,
E a tua consciência, que representa a tua individualidade, ela está aqui, ó. E ela nasce nessa natureza aqui, que é a natureza anticrística, né? O que é a conversão? É a mudança para essa natureza crística, né? Essa natureza crística está bombardeando você, clamando para que você atenda a Deus, atenda a espiritualidade, para que você busque a tua espiritualidade. Ela está estimulando você, né? Essa natureza vem de onde? Ora, o universo ela é formada de abismo e celestialidade, né? Então, a celestialidade e o abismo formaram o universo. Os primeiros homens ainda não tinham essas qualidades agregadas, né? Quando a consciência humana se harmoniza com o impulso do abismo, ele gera essa natureza anticrística. Então ela vem lá dos primeiros antepassados, né? Que já nos trazem hereditariamente. Você pode aumentá-la, se você fizer. Quanto mais coisa errada você faz, mais ela aumenta. E a crística? Toda vez que a consciência humana atendeu ao céu, ao impulso do céu que ele recebeu, ela agrega essa qualidade crística ao seu ser, né? Você já recebeu ela hereditariamente dos teus antepassados e você pode aumentar toda vez que você atende para a qualidade celestial, né? Então está aqui, ó. Essa é a qualidade que está no interior humano. E aqui nós vemos então no texto de Coríntios: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor. Então, o que é verdadeiramente o amor? O amor é a qualidade crístico-hereditária que a tua consciência vai aumentar, vai escolher, vai viver por ela, é o céu dentro de você, são os valores da ética, são os valores da integridade, da justiça, da beleza, da harmonia, todos esses melhores e mais perseguidos, né, pela humanidade valorosa, valores, virtudes, são elementos da nossa cristicidade. E isso representa o amor, porque quanto mais amor você tiver, mais a qualidade de Yeshua HaMashiach, do Espírito Santo, que é a qualidade crística do Messias, vai crescer, ser agregada no teu ser. E é a tua consciência que decide isso. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Como que ele está à porta? Pelo seu Espírito. Qual é o Espírito de Jesus? É o Espírito Santo. O que ele estimula você? A busca da virtude, a busca do valor, a busca do sentido, da missão, do propósito, da direção, da realização de Gênesis 1:26. Então, não adianta você fazer esmolas, você dar o teu próprio corpo para ser queimado, você tem um ideal político, se você não tiver o amor. Ou seja, o que é o amor? A qualidade do Espírito Santo, crístico, do Senhor Jesus em você, nada vai ter valor. Por quê? Porque você vai ficar preso na qualidade anticrística, com o tempo tudo se dissolve, tudo perde o sentido, tudo perde o significado. Então, o amor é a grande chave, né, para a realização do batismo, para a realização da tua vida como discípulo. E o potencial, quando você se batiza, né, você vai ver que, amados, agora somos filhos de Deus. Mas, né, ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Ora, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Somos ou não somos? Então somos em potencial. Você é um potencial filho de Deus, mas tem que ser atualizado, né? Então, quando isso será atualizado, né? Aqui está todo o sentido. Deus quer gerar filhos. Você é filho de Deus? Em potencial, ainda na condição alfa. Você pode chegar a ômega e atualizar esse potencial? Sim, pode. Como? Através do Messias hebreu. Ele dá da sua qualidade, do seu DNA cósmico de filho de Deus, que ele já é.
Então você recebeu o DNA dos teus pais, mas para que você receba o DNA vertical, você está dando esse passo do batismo. Você está confessando que Jesus é o teu Senhor. Você está confessando que é um único Criador. A divindade é a proposta fundamental da vida. E Jesus, o homem que a realizou. E você então o recebe para receber a qualidade genético-crística que vem pela fé, né? Nesse grande Wi-Fi de Deus, que é o Espírito de Deus, através do Messias, que é o Espírito Santo, agora dando essa qualidade do DNA de Jesus para o teu interior através da fé. Então você pode alcançar a qualidade de filho de Deus. E o batismo é um desses passos para você entrar nessa sintonia, ganhar essa qualidade, confessar isso, né? Evidentemente, quando você entrega a tua vida para Jesus, você já está dando esse passo, você já está nessa qualidade, né? E aí vem a sequência. O batismo é uma sequência maravilhosa, todo discípulo que tem oportunidade não teria por que ter oposição ao batismo, né? Faria como Jesus fez, como seu mestre fez, ele gostaria de fazer. Se Jesus se batizou nas águas, ele gostaria de realizar esse mesmo símbolo. É o que o Espírito indica. Então aqui nós vamos encerrar esse nosso primeiro encontro. Eu queria agradecer a tua audiência, que você compreendesse o nosso canal, o nosso trabalho. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, estamos lá no YouTube. Inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito, assim você vai receber todas as nossas publicações e o YouTube vai mandar vídeos parecidos com o nosso para você também. Deixe o seu like para ajudar o nosso canal, faça comentários se você puder. E além disso, nós estamos no Telegram, você procura Consciência Hebraica lá, a gente sempre publica tudo lá também. Também estamos no Instagram, no Facebook, precisamos melhorar ainda as redes, mas já estamos presentes lá. Nós somos o Movimento Consciência Hebraica, desejamos a você uma jornada maravilhosa na vida, encontrando o seu sentido, a sua realização, sentindo o amor que Yeshua tem por você. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a vida infinita preencha a tua existência, retirando toda a solidão que for possível ser retirada e preenchendo você da sua presença, dando a você o sentido da solitude. Até o nosso próximo encontro, onde estaremos juntos novamente. Não perca o segundo capítulo, o segundo episódio de A Iniciação Crística.